O título da lição, ou da mensagem desta hora, é sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós lemos em Mateus capítulo 25, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Esse texto está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo e à sua volta em dia e hora, sem que ninguém saiba. A nossa missão é ficar alertas e esperar, dentro da própria profecia bíblica, que os sinais que se evidenciam à proximidade da sua volta, ao acontecer, que estejamos cada vez mais seguros da promessa que Jesus fez antes de ascender aos céus. Então dizemos, tão certo como o sol nasce, cada dia, da mesma forma Jesus voltará para buscar sua igreja. Consta no Evangelho de Mateus o registro das palavras de alerta do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39, lemos o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, isto é, o Senhor Jesus Cristo. E ainda a mesma Bíblia diz a respeito da certeza que temos desse acontecimento indicado na Bíblia Sagrada, quando no mesmo livro, Mateus 24, 35 e 36, Jesus afirma: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E diante deste grande alerta, cabe-nos a todos, os que ouvem e nós que pregamos, a seguinte pergunta: você, meu prezado ouvinte, está preparado para a volta de Jesus Cristo? O profeta Amós, há quase 8 séculos antes da vinda de Jesus, deixou registrado na Bíblia o seguinte conselho. Amós 4, versículo 12. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Então esse texto está nos avisando, e a pergunta que é feita, se você está preparado para a volta de Jesus Cristo. Talvez você indague, como vou me preparar? Em João 5, 24, Jesus afirma: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em condenação. Terceiro, passou da morte para a vida. Aí está a maneira como alguém pode se preparar. Uns já tomaram essa providência há muitos anos, dezenas de anos, mas outros ainda não o fizeram. E então, a palavra que você ouve hoje está fazendo um tipo de advertência para que você também seja uma pessoa bem-aventurada, que quando Jesus vier, como lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, você tenha a oportunidade também de estar entre os que vão ascender aos céus para contemplar
a vinda do Senhor Jesus Cristo, enquanto outros apenas verão, mas aqueles que estiverem prontos estarão prontos para subir. Então nós devemos estar atentos a estas circunstâncias que a Bíblia menciona, porque às vezes passamos o tempo sem estar ligados ao que a Bíblia declara. Talvez você esteja questionando: como posso me preparar para alcançar a salvação? A Bíblia nos responde a esta pergunta da seguinte maneira, conforme nós lemos em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vou repetir. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E o apóstolo João deixou registrado no seu evangelho literalmente as próprias palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saber, essas palavras que nós acabamos de citar em João 5:24, que eu vou repetir. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. De modo que está diante de você, meu prezado ouvinte, a maior escolha que alguém pode fazer em sua vida. E esta escolha é, repetindo, em vida. Por que em vida? Pois a Bíblia diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está no livro de Hebreus, capítulo 9 e versículo 27. De modo que se você hoje receber a Cristo em seu coração pela fé, manifestar arrependimento dos seus pecados, estará assim preparado para desfrutar já a partir deste momento da vida abundante que Jesus nos prometeu e no porvir, isto é, no futuro, a vida eterna nos céus de glória, conforme Jesus prometeu aos seus seguidores em João, capítulo 14, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Depois que eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ainda, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, declara quanto custa a nossa salvação. Diz o texto bíblico: porque pela graça sois salvos. Sois salvos. Graça é uma palavra que define favor imerecido. Nós todos, seres humanos, somos pecadores e não merecíamos salvação em decorrência de nossos pecados, porque o pecado separa a pessoa de Deus. Mas aqui, de acordo com o escrito de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, está dizendo que nós podemos ser salvos de graça, por meio da fé. E essa fé depositada no Senhor Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida,
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso não vem de nós. É dom, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E digo a você, ao encerrar esse pequeno comentário, se você deu um passo de fé, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, recomendo, vá a uma igreja evangélica, por exemplo, o programa que você ouve é da igreja evangélica, aqui situado na rua Silva Jardim 503, Igreja Evangélica da Paz. E você vai ouvir a mensagem do Evangelho sem compromisso algum, se Deus tocar no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você pode começar uma vida nova que agrada a Deus e ter o seu lugar reservado no céu. Disse Jesus que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Que dará o homem em troca da sua alma? Então você, eu, nós, seres humanos, podemos ser pessoas da classe média ou até pobres, mas temos um valor incomensurável. Nossa alma não tem preço que pague a salvação nossa. Por isso Cristo tomou essa deliberação de vir à Terra nesse anseio de buscar e salvar os perdidos, que somos nós. Aceite a Jesus na sua vida como seu Salvador. É uma recomendação que fazemos. Amém.